Palavra aberta. Olá, ouvinte! Olá, internauta! A nova temporada de chuvas começou e traz de volta antigas preocupações. Nos últimos dias, o Jornal da Itatiaia trouxe uma série de reportagens depois de visitar os locais mais afetados na região metropolitana pelos temporais do início do ano. Sabará, Honório Bicalho em Nova Lima, Raposos, Ibirité e Juatuba. A conclusão, no geral, é que as cidades ainda sofrem e que providências que deveriam ter sido tomadas para resolver o que sobrou com as fortes chuvas há quase um ano não foram colocadas em prática. O temor agora da população é enfrentar de novo um cenário de enchentes, alagamentos, deslizamentos, casas destruídas, comércio invadido pela lama, pessoas feridas e até mortes. E a situação na capital mineira? Belo Horizonte está preparada para o período chuvoso? Para debater o assunto, Eustáquio Ramos e eu, Kátia Pereira, estamos recebendo agora no Palavra Aberta o ambientalista, médico sanitarista, coordenador do projeto Manuelzão, que é o projeto de preservação dos rios de Minas Gerais, Marcos Vinícius Poliano. Professor Poliano, obrigada pela presença. Bom dia, ótimo sábado. Bom dia a todos. Estamos aqui para debater esse importante tema aí. Estamos recebendo também o engenheiro civil, presidente do Sindicato dos Engenheiros de Minas Gerais, Murilo Valadares, que foi secretário de Obras de Belo Horizonte durante 14 anos e secretário de Obras de Minas Gerais durante 4 anos. Murilo, bom dia, obrigado pela presença. Bom dia, eu queria agradecer a Itatiaia mais uma vez para dar essa oportunidade da gente debater. A Itatiaia sempre debatendo os assuntos mais importantes da cidade de Minas. É importante a gente abrir um parêntese aqui que o Palavra Aberta convidou a Sudecap, que é responsável pelas obras em Belo Horizonte relativas a esse tema, relativas à chuva também, mas por questões de agenda o nosso pedido não foi atendido. Vamos começar ouvindo então o professor Poliano. Que diagnóstico o senhor faz esse período de um ano e agora mais uma temporada de chuvas oficialmente aberta? A capital mineira está preparada, professor? Bom, sendo direto, eu diria que não, né? O que a gente assiste, na verdade, né, é sempre uma improvisação em relação à questão das chuvas nesse período, né? Algumas coisas já foram feitas, mas eu diria que existe ainda uma visão de concepção de cidade que eu diria que ela é hidrofóbica, ou seja, a cidade tem fobia de água. A cidade quer expelir a água ao invés de conviver com a necessidade de se fazer a captação das águas, né? Porque os rios existem na cidade não é de enfeite e nem para se transformar em avenidas. São cursos naturais, né, que a natureza implantou para a circulação das águas. A não compreensão disso leva a, inevitavelmente, que a gente transforme os rios em avenidas e depois nos espantamos quando as avenidas se tornam rios. Ora, se você fez uma concepção equivocada de cidade, você está colhendo os frutos desse modelo, né? Então, eu acho que a gente tem que repensar que a água faz parte do ciclo natural da vida, ela circula pelas cidades e as cidades têm que ter mecanismos, né, de convivência, tanto com rios e córregos em leitos abertos, como sistemas de captação de água de chuva em empreendimentos, em obras, etc., né? Ou seja, nós temos que ter um outro modelo de cidade, só encaixotamentos não vão resolver os nossos problemas. Professor Poliano, mas as mudanças climáticas não estão contribuindo também para esse perigo das chuvas em Belo Horizonte, chuvas mais fortes, tempestades nos finais de tarde, início de noite? Qual é a sua avaliação? Com certeza. O que já estava ruim piorou, né? Ou seja, o que acontece? Nós já tínhamos um quadro de uma cidade que, como eu falei, foi concebida de uma forma inadequada nessa harmonização entre rios e cidade. E, evidentemente, que os fenômenos globais, como a mudança climática, fez com que o que acontece hoje? As chuvas estão mais intensas e num curto prazo de tempo. Então, se você tem uma quantidade, um volume de água enorme numa região impermeável, né? E você não tem como escoar, é o que a gente assiste. Então, outra variável que a cidade tem que pensar, né?
e nós estávamos até discutindo, tem hoje, né, vários mecanismos, inclusive tecnológicos, satélites e tudo mais, que podem ajudar a fazer essas previsões de uma forma mais certeira, né, para que a gente possa enfrentar esses fenômenos, né? Mas é preciso mudar a concepção de cidade. Murilo Valadares, agora presidente do Sindicato dos Engenheiros de Minas Gerais. Qual o seu diagnóstico inicial aqui nessa conversa? É bom a gente lembrar que no momento tem uma obra em andamento na capital, que é para evitar os alagamentos na Avenida Vilarinho, em Venda Nova. Que avaliação o senhor faz? Essa obra é suficiente? Ela é significativa para reduzir os problemas da chuva na capital? E no geral, qual que é a sua impressão? Olha, a minha impressão é o seguinte: Belo Horizonte tem todas as condições de estudos foram feitos, fizemos o plano diretor de drenagem, esse plano diretor existe em Belo Horizonte, tem um levantamento de todos os canais, de todos os desvios. Então, as condições para enfrentar a chuva, ela tem condições para isso, desde que tenhamos transparência, temos que divulgar que há determinados rios inundam. A cidade foi feita de canal fechado, infelizmente, mas não tem outra alternativa hoje a não ser fazer o monitoramento. Então, as condições existem. Eu só vou dar um exemplo. Vilarinho, todo ano, se a prefeitura fizer alguma intervenção, vai diminuindo o risco. A Mendes Sá não inunda mais. O aeroporto de Pampulha talvez não vai inundar mais, diminuiu muito. Engenho Nogueira foi feito obras. Então, várias obras que são feitas vai diminuindo o risco de chuva. Agora, o fundamental é a gestão. Exemplo de gestão. Tinha dinheiro para fazer a obra da Prudente de Moraes no ano de 2008, 2009. Não conseguiu fazer por divergências técnicas. Agora, terminaram o projeto. Então, hoje, o Staco Rama até falou, eu imagino que Prudente de Moraes, Bernardo Vasconcelos com Cristiano Machado, Pampulha, ali naquela região, e o Barreiro, Avenida Tereza Cristina, são os 3 principais pontos que eu acho que a prefeitura tem que batalhar nessas regiões, porque quando vem a inundação é muito forte e destrói muito. Então, condições para... estudos foram feitos, condições para enfrentar tem. Precisa da gestão. A outra coisa fundamental é que o Poliano começou a falar, a questão do radar. Belo Horizonte tem 2 radares meteorológicos. É fundamental que esse radar funcione, porque a previsão de chuva a longo prazo é feita por satélite. Agora, a curto prazo, é o radar meteorológico que informa. 2 horas, 1 hora antes, é possível falar que vai chover muito naquela determinada região e tem que ter uma gestão de informar a população. Nós não podemos ter vergonha de dizer que na rua tal, em lugar tal, vai inundar. Porque isso evita morte. O mais importante não é ficar escondendo. O mais importante é evitar a morte. Não adianta esconder, porque pode morrer gente. Ô Murilo, do ponto de vista da engenharia, para o ouvinte entender, por que os alagamentos acontecem? Por que a Cristiano Machado alaga, inunda? Por que a Tereza Cristina inunda? Por que o Arrudas transborda? Por que a Bernardo Vasconcelos inunda também? A Francisco Sá? Por quê? O que acontece? Porque os canais que foram feitos, se fosse tratamento de fundo de vale, ninguém podia morar ao lado, então não teria nenhum problema. Os canais que foram executados, tem que deixar bem claro isso, eles não comportam chuvas excedentes. A engenharia fala o seguinte: eu vou fazer um canal para uma chuva, para não falar tempo de recorrência, que é uma questão complicada, todo mundo entende. Olha, o canal permite uma chuva de 60 milímetros em 1 hora. Esse é o projeto que foi feito. Se choveu 80 milímetros, inundou. Mas foi um erro ou porque houve mudanças climáticas? Olha, aí é difícil a gente fazer esse debate. É o dinheiro que tinha na época. Podemos discordar? Podemos. É o dinheiro que tinha. Quando você vai fazer a solução, se a solução é de canal fechado, tinha que ter feito um canal maior. Tinha que prever uma chuva maior. Por exemplo, o Vilarinho, o plano diretor, o mapa de inundação de Belo Horizonte, eu queria também deixar claro que Belo Horizonte tem um mapa de inundação, 82 pontos de inundação, é só ir lá no site da prefeitura. A prefeitura, eu acho que divulga pouco isso, não precisa ter vergonha, divulga,
porque lá tem todas as informações aonde que vai inundar. O senhor queria falar, professor Poliano? Eu queria, já que é um debate mesmo, o Murilo tocou num ponto importante, eu acho que o grande problema exatamente foi esse modelo de cidade, esse modelo de canais, né? Porque você não consegue dimensionar um fenômeno tão, vamos dizer, às vezes difícil de se medir, né? O quanto vai chover naquele ponto, naquela quantidade. Então, o canal, não necessariamente, ele tem essa capacidade de absorção. Quer dizer, e o que é pior ainda? É que, além de fazer o que já tinha feito, que são os canais já estreitos, foram se fazendo mais canalizações na sequência. Então, você vai reproduzindo um modelo que a única coisa que ele consegue fazer é aumentar a velocidade da vazão. Se você aumenta a velocidade da vazão, você só vai empurrando. Então, o que o Eustáquio falou aqui, você vê um Arrudas quase que jogando toda aquela estrutura para cima, né? E há pouco tempo jogou, inclusive, os pilares ali na Andradas para cima, mostrando que esse modelo é absolutamente frágil. Então, o que nós defendemos? Primeiro, né, uma moratória nesse processo de canalização. Tem que parar com esse modelo de canalização. Não podemos continuar fazendo canalizações desenfreadas. Preservar o que ainda tem de margem, nós temos nego construindo praticamente dentro da margem de córrego e às vezes com aval da prefeitura. Então não adianta pensar que nós vamos construir uma cidade adaptada ao clima e à chuva, né, se os modelos de ocupação de solo eles não se modificam, né? Se nós não temos captação de chuva por parte dos empreendimentos e tudo mais. Então, é preciso entender que não é só o poder público, é a iniciativa privada, é o modelo de cidade como um todo que tem que ser repensado, né? A cidade tem que aprender a conviver com as suas águas e com seus rios, senão vai pagar preços muito caros em relação a isso. Eu queria, professor Poliano, que o senhor dissesse assim, para o ouvinte que não acompanha esse assunto assim com tanta frequência, né? E até por ele envolver questões técnicas também, o que é uma cidade conviver com a chuva? Porque se não é adequado canalizar os rios, né? Canalizar os córregos, qual que é a alternativa? O que as pessoas veriam em relação a obras para poder resolver o impacto das tempestades? Pois é, eu acho que nós temos, o Murilo pode me ajudar aí nos números, mas acho que temos mais ou menos 600 quilômetros de córregos dentro de Belo Horizonte, né? Exatamente. Cerca de, acho que 200 ou 300 só estão canalizados. 158 150. Então nós temos ainda muitos em aberto, né? E é preciso que esses canais continuem abertos, mas sem ocupação. Porque se o cara vai para dentro do córrego, né? Evidentemente que nós vamos ter aí as tragédias humanas, inclusive, que o Murilo falou. Então nós temos que deixar a cidade, né? E todo mundo tem que perceber que conviver com rio, conviver com canal aberto é uma necessidade. Então nós temos que fazer isso. E outra coisa é que os empreendimentos, né, por exemplo, você tem às vezes um shopping, aí você vai ver quanto de água um shopping capta. É zero, né? Quer dizer, então ele pega uma área enorme, impermeabiliza aquilo tudo e aquela água toda não vai ser absorvida e vai para dentro do canal. Então, se você faz um canal e tudo no entorno que você constrói é no sentido contrário, a matemática não fecha, porque você vai só impermeabilizando e você vai inviabilizando a possibilidade de captação de água de chuva, que é uma outra lógica que a gente tem que preservar. Ô Murilo Valadares, do ponto de vista, de novo, da engenharia, é possível, tem viabilidade técnica para ampliar os canais que passam sob a Avenida Bernardo Vasconcelos, Prudente de Moraes, Cristiano Machado, Tereza Cristina? É possível isso ou é um dinheiro inimaginável? Então, o dinheiro é possível, a engenharia resolve. O engenheiro não é melhor que ninguém, mas que a engenharia resolve dando dinheiro, resolve. Ela faz coisas impressionantes, desde a época do Egito. Então, a gente tem que ver o seguinte, as soluções precisam de transparência e debate mais público. Por quê? Dinheiro para a Tereza Cristina estava liberado em 2009, 800 milhões de reais.
não se conseguiu fazer um projeto adequado. Tinha dinheiro também para Cristiano Machado e Bernardo Vasconcelos. Não se chegou a um consenso de projeto. Por quê? Porque fica interno na prefeitura, precisa de abrir. A engenharia é muito mais ampla, tem que ouvir ideias para se resolver. Aí perdeu-se o dinheiro. Se você não faz, o dinheiro é liberado, está no orçamento do PAC, você perdeu esse dinheiro. Então, por falta de debate público. Agora, soluções existem. Hoje existem soluções. Eu não acompanhei, por isso que era importante a prefeitura estar aqui. O projeto da Prudente Moraes, na minha época, a proposta era de fazer um canal maior, porque não tem jeito de colocar tratamento de fundo de vale aí. Hoje, a prefeitura está fazendo projeto diferente, fazendo várias bacias de contenção atrás para evitar a inundação. Então, soluções existem. Às vezes é cara, porque você tem que desapropriar. Você fazer uma bacia, você tem que desapropriar. Se você vai alargar o canal, você tem. Tecnologia existe. Bacia de contenção é uma medida importante? É uma medida importante. A Prudente Moraes inunda muito menos que a bacia da... Lembra da barragem Santa Lúcia? Sim. De vez em quando. É claro que inunda ainda, porque tem a Guaicuí, que joga água na Prudente Moraes. Mas solução, então, tem solução. Agora, o que eu gostaria, que a gente não dá conta de fazer, porque se você tem medidor de chuva hoje, o Drenubes contratou vários. Em cada região, em cada rio, tem pluviômetros, medindo a chuva. Então, você pode informar em tempo real se aquele rio vai inundar ou não. Por exemplo, aproximadamente 70 milímetros da bacia da Avenida Tereza Cristina inunda. Choveu mais de 70 milímetros na bacia, vai inundar. Você tem medidores, em vários medidores da bacia. Então, o que está faltando hoje, eu acho que instrumento técnico existe. A questão de gestão, investir em gestão. Outra coisa que eu acho importantíssima, voltando ao radar, meteorologista tem poucos no Brasil. O Brasil tem que investir. Meteorologia evita morte. Meteorologia evita que o avião caia. Muitos aviões que já caíram por não seguir, por não ter análise do tempo. Hoje existem soluções técnicas para tudo. O que eu acho que nós temos que fazer hoje, não é possível não ter meteorologista no Estado e na Prefeitura informando. O professor Poliano quer voltar a fazer uma intervenção aqui, uma fala, mas antes eu queria até que o senhor, se possível, professor, avaliasse também a obra que está em andamento, que é para evitar as enchentes na Vilarinho. Como vocês estão falando de soluções, o projeto que foi apresentado, que está sendo executado, vai ser suficiente para evitar os problemas lá? Com certeza eu posso afirmar, Murilo, que me perdoe, mas com certeza não. Porque o volume de água que vai cair e cai, né, que na verdade estão fazendo um piscinão, né, lá dentro, né, e se a gente for ver o que é o canal da Tereza, o canal da Vilarinho, é ridículo, né? O canal da Vilarinho é um desenho. Não precisa ser engenheiro para você saber que com toda aquela área impermeável, você fazer um canal daquela dimensão, ela não suporta, né? E aí está tentando fazer um piscinão lá, que é melhor até do que a proposta anterior, porque eles queriam fazer um canal paralelo, que era um verdadeiro canhão hidráulico para jogar água para frente, o que significaria inundações a jusante, né? Então, eu acho que tem todo esse processo que aí essa ideia das bacias de detenção, elas são interessantes, né? Ali na região da Vilarinho tem várias já construídas e ajudam. Elas diminuem a força da água. Ela diminui um pouco, né? Então esse armazenamento é importante. Agora eu queria, Kátia, como no início do programa que você falou, e eu não quero deixar que a gente fique só na capital, mas como a gente é da bacia do Rio das Velhas, né? As enchentes das cidades vizinhas da bacia, Raposos, Riacima, né? Todas essas cidades que sofreram no início do ano, eu quero colocar aqui, né, a nossa preocupação, porque, veja bem, hoje eu conheço mais a mancha de inundação de uma barragem que vai romper, porque eu tenho isso mapeado, do que a mancha de inundação de uma enchente dentro do rio, né?
E não tem como. Se você for ver o desenho de Raposo, de Riacima e tudo mais, as pessoas estão na mancha de inundação de rio, entendeu? Então não adianta pensar que nós vamos falar com o rio, falar, meu amigo, olha, não passa dessa margem. Agora, então nós precisamos de programas realmente sustentáveis, inclusive para não ocupação mais ainda das margens e tentar fazer remoções mesmo de famílias que todo ano são sacrificadas nesse processo. Porque é importante, gente, que a gente entenda. O rio é um fenômeno natural. As inundações são fenômenos, como o Murilo falou aqui, desde o tempo do Egito, né? Inundação faz parte do processo. Então nós temos que aprender a entender como que isso se dá para que as pessoas não sejam tão prejudicadas nesse processo. E, mais uma vez, quer dizer, é inadmissível que as pessoas sejam pegas de surpresa pelas inundações e saiam correndo apressadamente. Quer dizer, temos como prever isso, né? Você tem como avisar com antecedência para a população que daqui a um dia, 2 dias, iremos atingir cota de inundação e remover com antecedência as pessoas. Então, é isso que nós estamos dizendo aqui. A ciência, o conhecimento e a gestão têm que vir juntos. Quando essas coisas não acontecem, as tragédias são absolutamente anunciadas. Então não vem com essa de falar que eu não sabia, fui surpreendido. Não, essas coisas são totalmente previsíveis. O que nós estamos dizendo aqui pode ser gravado e daqui talvez 6 meses a gente sentar aqui e falar, olha, aconteceu tudo aquilo que estava escrito. É porque estava escrito, né? Murilo Valadares, para a gente até finalizar, você acredita que daqui a, sei lá, 5, 10 anos, Belo Horizonte pode não ter mais tantos problemas com alagamentos, com inundações, nesses pontos que a gente já citou? Diminuir. Inclusive, só alertando aqui que a gente já está caminhando para as considerações só finais. para finalizar, acho que Vilarinho, a obra da Vilarinho, resolver 100% não vai, é muito difícil no mundo se resolver 100%, mas diminuir o risco vai. Eu acho que o poder público tem a obrigação de diminuir todos os riscos possíveis. Então, uma obra onde ela diminui o risco é muito bom. Então, você perguntar? Não, eu perguntei se em 5, 10 anos a gente pode não conviver mais com esses alagamentos e enchentes em Belo Horizonte. Acho que os grandes... eu vou reafirmar. Prudente Moraes, Cristiano Machado com Bernardo Vasconcelos e Tereza Cristina, se resolver esses 3 grandes problemas, é muito dinheiro para os 3. Resolver significa melhorar as condições, diminuir o risco. Acho que aí, daqui 5, 6 anos, é possível. Se não tiver dinheiro, vamos conviver com inundações da Cristiano Machado, na Tereza Cristina e na Prudente Moraes. Diminuir o risco, nenhum meteorologista, nenhum especialista vai dizer que aquele rio nunca mais vai encher. Ninguém vai falar isso. O que o Poliano falou, é importante também a gente dizer o seguinte, rio enche não é só em cidade, não. Na roça, rio enche. Porque ele foi feito para isso. A natureza fez um canal aonde que chover escorre água. Então a gente tem que ter certeza disso. E a solução que eu sempre acho é Belo Horizonte tem condições de mostrar todas as áreas de inundação de 82 pontos. Igual o Poliano falou, se quiser, ao acabar o período de chuva em julho, nós vamos ver. Pegar o mapa de inundação de Belo Horizonte e constatar lá. Se tem algum outro ponto diferente, não vai ter. A inundação vai ser naqueles pontos. Professor Poliano, as suas considerações finais e aí o futuro daqui a 10 anos? Bom, eu espero que seja melhor, né? Nós temos lutado como Projeto Manelzão. Engraçado que na década de 70, né, a gente trouxe um pessoal da Alemanha para cá, né, mostrando que já naquela época a Europa fazia exatamente, ela ia na direção contrária, né, da renaturalização dos cursos d'água, da descanalização, e, lamentavelmente, a gente continua investindo somente nessa lógica das canalizações. Então, eu espero que a gente entenda que, com mudanças climáticas, com outros modelos, que a gente também introduza outros processos, né, em relação à gestão dos rios nas cidades, né, com mais previsão, gestão e recurso financeiro, né? Então, acho que a somatória disso pode dar um bom resultado. Nós debatemos no Palavra Aberta de hoje a preparação de Belo Horizonte
para o período chuvoso que já começou. Recebemos o ambientalista, médico sanitarista, coordenador do Projeto Manuelzão de Preservação de Rios de Minas Gerais, Marcos Vinícius Poliano. Poliano, obrigado pela sua presença, um ótimo fim de semana. Obrigado pela oportunidade. Obrigado, professor. E agradecemos também pela presença ao presidente do Sindicato dos Engenheiros de Minas Gerais, engenheiro civil, foi secretário de obras durante 14 anos em Belo Horizonte, durante 4 foi secretário de obras do Estado de Minas Gerais, Murilo Valadares. Obrigada pela sua contribuição aqui nesse tema. Bom dia, ótimo sábado. Bom dia, muito obrigado pelo convite. Lembrando que nós convidamos também um representante da SUDECAP para participar do Palavra Aberta, mas por questões de agenda não foi possível a participação. E lembrando a você, ouvinte internauta da Itatiaia, que o Palavra Aberta está disponível nos nossos canais digitais e nossas plataformas de áudio, principalmente o Spotify.